Bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre um assunto que influencia na vida de milhões de brasileiros. Esse assunto é a legislação trabalhista e suas influências sociais. Para isso, a gente convidou um grupo de alguns estudantes da Universidade Federal Fluminense, campus Volta Redonda. São eles Vitória Raquel, Verônica, Pedro Paulo, Isabela, Ana Carolina e Ana Laura. Eles prepararam uma conversa em formato de podcast que visa analisar a reforma trabalhista 2017, seus impactos na atualidade. Fica agora um debate que ajuda a entender como essas mudanças na lei influenciaram o mercado, na empresa e principalmente na vida e cotidiano de todos os trabalhadores. Meu nome é Verônica e vou começar agora essa conversa falando um pouco do contexto político da reforma trabalhista. A reforma foi aprovada sob justificativa de modernizar as relações de trabalho e combater a crise econômica, prometendo gerar milhões de empregos. A lei que moderniza as relações trabalhistas no país foi sancionada pelo presidente Michel Temer depois da aprovação no Senado. No entanto, o seu contexto de aprovação é crucial. Ela foi imposta durante um período de forte instabilidade política no país, o governo Temer, após o impeachment da Dilma em 2016. A reforma foi aprovada de forma acelerada e com pouco debate social ou participação sindical. A principal motivação não foi o bem-estar social, mas sim o patrocínio dos capitalistas. O objetivo central era atender a demanda do empresariado por redução de custos e flexibilização máxima das regras do jogo, transformando o negociado em algo superior ao legislado. O projeto quer instituir que o negociado prevalecerá sobre o legislado. Ora, a lei já permite isso. Então, para que a mudança? Para que o negociado possa ser pior do que a lei. Essa era uma agenda alinhada ao neoliberalismo global, tornar o Brasil um país mais atraente ao capital, oferecendo mão de obra mais barata e desprotegida. Bom, o pensamento liberal, ele valoriza a liberdade individual e vem dessa ideologia das classes dominantes, pregando uma mínima intervenção do Estado, tirando do Estado esse dever para com a população. Principalmente nessas relações entre empregadores e empregados, por isso há muitos ataques à consolidação das leis trabalhistas e quando intervém é para precarizar a CLT, interferindo na qualidade de trabalho dos trabalhadores. O que é péssimo, pois mostra o retrocesso do cenário atual do trabalho no Brasil e no mundo de certa forma, já que muitos lutaram para que os trabalhadores tivessem direitos, esses mesmos direitos que a CLT garantem. E pensar que no Brasil, antes da CLT, as situações de trabalho eram muito absurdas. A CLT, ela trouxe essa valorização para essa classe que tanto movimenta a economia, já que muitos dos patrões, eles não querem perder o seu poder ou o direito sobre seus trabalhadores. É muito importante que a Isabela e a Verônica falaram, porque na prática a reforma não entregou os direitos que prometia proteger. Ao contrário, ela institucionalizou formas precárias de contratação. Além de fragilizar os sindicatos, reduziu o acesso à justiça do trabalho e permitiu que garantias historicamente conquistadas se tornassem objeto de negociação individual. O resultado de tudo isso foi o aumento da instabilidade, da redução salarial indireta e da insegurança econômica dos trabalhadores. Essa realidade confirma exatamente a crítica de Marx, em que no sistema capitalista a flexibilização serve para ampliar a extração de mais-valia, seja pela intensificação das jornadas ou pela diminuição do valor da força de trabalho. Bom, o capitalismo, ele dá ainda mais força e vive por essa relação desigual e de exploração entre a classe dominante e a classe dominada. Muitas vezes, esses patrões fazem concessões, concedem direitos, mas não da forma como deveria ser. Como é essa questão da greve, que é uma forma do trabalhador mostrar que está sendo prejudicado e reivindicar situações melhores de trabalho, mas eles precisam avisar para a polícia esses mesmos que vão tentar impedi-los de tentar garantir seus direitos. E com a reforma trabalhista, essa precarização da SLT, tudo gira em torno dessa ideia de manter o capitalismo como modo de produção funcionando, ou seja, manter esses trabalhadores trabalhando e fazendo a economia girar, já que eles precisam trabalhar para ter salários e conseguirem subsistir. Isso que você fala é muito interessante, Isabela, porque a gente pode perceber, entender muito bem os fatores reais de poder dentro da sociedade que a gente está. Porque a gente pega, por exemplo, os grandes empresários, os grandes donos de capital. A minha primeira frase é: eu quero rasgar a CLT. Eles são pessoas que conseguem moldar
moldar a lei através do capital que eles próprios possuem de uma forma muito fácil do que as pessoas que estão lá embaixo, de uma forma muito fácil do que os próprios trabalhadores. E é o que a gente viu, por exemplo, com essa reforma que teve em 2017, porque ela, não sei se alguém chegou a falar, que eu vou falar depois, ela foi até financiada pelos próprios capitalistas e tal. E a gente vê que possui capital sempre está alguns passos acima da lei. Sabe, isso é um problema muito grande para a nossa sociedade. Então, seguindo essa linha de raciocínio, uma coisa que é muito legal da gente falar também é como a mídia teve um papel fundamental para sempre estar fazendo a manutenção do que os mais ricos ou a população dominante queria, né? A aprovação da reforma ela foi amplamente facilitada pelo papel massivo da mídia tradicional. Os grandes veículos eles atuaram como promotores ativos da reforma, disseminando a ideia de que a CLT era ultrapassada e que o principal obstáculo para o emprego era a CLT. A desinformação consistiu em simplificar o debate. A reforma era vendida como a única solução para a crise. Houve pouca ou nenhuma ênfase nas consequências negativas, como a precarização e o aumento da informalidade, que foram os resultados práticos da lei, em vez do crescimento robusto. Essa ideologia faz com que muitos pensem que é justo o que os patrões defendem, que é bom para todos. Isso entra na cabeça dos trabalhadores, principalmente os que não são participantes de sindicatos ou que nem sabem da importância da legislação trabalhista, que muitas vezes deixam de protestar e exercer seus direitos que foram conquistados com a luta de outros trabalhadores. E os patrões, eles ganham com essa propagação ideológica dessas ideias neoliberais, já que essa massa de trabalhadores não realizam as suas reivindicações pela manutenção de seus direitos. E essas manifestações são importantes para proteger o trabalhador, como a CLT, que foi resultado de muitas greves e reivindicações necessárias para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. A reforma foi, na verdade, uma maior liberdade econômica para o empregador, enquanto para o trabalhador passou a ser de riscos e perdas. Soutomaior destaca que medidas desse tipo, longe de gerar um desenvolvimento, acabam aprofundando desigualdades, enfraquecem a proteção social e reforçam a posição dominante do capital nas relações produtivas. A pobreza aumentou bastante no Brasil. Ela tinha caído 75% de 1990 até 2014 e subiu 40% nesse período de... E o mais impressionante disso tudo é que a lei apresenta irregularidades e inconstitucionalidades apontadas por juristas do direito do trabalho. Ela tem um ataque ao princípio da proteção, porque a CLT é baseada no princípio de que o trabalhador é a parte mais fraca. Ao permitir que o acordo individual, que é o negociado, prevaleça sobre a lei, em ponto-chave, a reforma inverte a lógica, forçando o trabalhador a aceitar condições piores sob a ameaça de desemprego. Então, o trabalhador fica totalmente desprotegido. Assim, se a gente rasgar a CLT hoje, amanhã vai ter funcionária grávida que vai estar trabalhando porque não vai ter licença maternidade, por exemplo. Então, esse papo de liberdade de contratação, de liberdade de negociação entre o patrão e o empregado, ele não existe, porque a liberdade vai se traduzir em mais exploração. É aquele ditado que entre o grande e o pequeno, entre o rico e o pobre, a liberdade oprime. Sim. É o direito que liberta. Se eu tirar o direito trabalhista, vai traduzir a vontade do empregador, porque o funcionário não tem poder de barganha. E ainda tem muitos pontos, como a taxação zero de alguns direitos, como as férias e o 13º no contrato intermitente, e a limitação da justiça gratuita. E isso foi questionado pelo Supremo Tribunal Federal, por ferir o valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana, e mesmo assim ainda tinha muita gente falando que essa legislação vinha, no caso, para salvar o trabalhador, quando ela apenas aumentava a insegurança jurídica. Em vez de clareza, a reforma ela criou modalidades de trabalho ambíguas e complexas, que no caso são a terceirização irrestrita e o trabalho intermitente, e que na prática levaram à pejotização e à fraude nas relações de trabalho. E com isso que você falou, a gente consegue ver, né, no texto do Fernando Lassalle, esse cenário ele se junta muito com a Constituição Real e a Constituição de papel, porque tecnicamente eram para os direitos, inclusive os direitos fundamentais, né? A Constituição ele visa garantir e proteger de diversas formas os cidadãos, os trabalhadores. Só que quando a gente põe isso à ótica da realidade, com o que aconteceu com essa reforma de 2017 e com as consequências dela, a gente percebe que, na verdade, muitas das vezes a Constituição Real ela não é o que está escrito, foi escrito mesmo. Ela é uma
coisa que se constrói, é uma coisa que às vezes segue interesses individuais. E esse que é o problema, que a realidade ela traz uma desigualdade muito grande, que o Fernando Lassalle ele diz no texto dele que inclusive ele cita alguns dados, ele fala que uma pequena parcela da população, que é a parcela rica, eles têm mais poder político do que todo o resto da população. E a gente pensa, no Brasil também é assim. No Brasil, quantas pessoas são milionárias, quantas pessoas são muito, muito ricas e quantas outras pessoas são de classe média. E a gente põe nesse parâmetro que esse pequeno número de pessoas privilegiadas, eles têm qualidades políticas extremamente superiores, vantagens políticas extremamente superiores ao resto da população. Então, ao analisar a realidade trabalhista brasileira contemporânea, é essencial reconhecer a diversidade de formas de precarização que ainda afetam milhares de trabalhadores. Informalidade, terceirização excessiva, jornadas intensas e conflitos coletivos. Contudo, entre esses temas, há um que ainda permanece especialmente grave e que exige uma atenção imediata, que é o trabalho análogo à escravidão. Muitas pessoas acreditam que no Brasil atual esse tipo de prática ele já não existe mais. Há uma percepção de que a escravidão ela pertence apenas ao passado histórico. No entanto, essa ideia ela não corresponde à realidade. Ela persiste de maneira silenciosa e continua aparecendo em reportagens, operações de fiscalização e investigações realizadas em vários estados do país. Ou seja, não desapareceu, apenas mudou de forma. Um caso recente ilustra bem essa gravidade. Em agosto de 2024, a Operação Resgate retirou 593 trabalhadores de condições análogas à escravidão. Essa ação foi a maior de sua categoria na história do país, envolvendo 23 equipes de fiscalização que atuaram em 130 inspeções por 15 estados e o Distrito Federal. Entre os resgatados, a maior parte trabalhava no setor agropecuário, em cultivos como cebola, café e hortiças, mas também foram encontrados casos nas indústrias, no comércio e até no serviço doméstico. Além disso, a operação constatou situações de servidão por dívida, alojamentos precários e jornadas exaustivas. Além desse caso, há ainda um outro bastante simbólico. No Rock in Rio de 2024, uma força-tarefa do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho resgatou 14 trabalhadores submetidos a condições degradantes com jornadas superiores a 12 horas. É importante lembrar que o conceito jurídico de trabalho análogo à escravidão não exige correntes ou cárcere físico. Ele se caracteriza por elementos como jornada exaustiva, condições degradantes, servidão por dívida e trabalho forçado, formas modernas de controle e exploração que limitam a liberdade do trabalhador de maneira tão severa quanto a escravidão histórica. O que torna tudo ainda mais alarmante é que essas violações estão inseridas em cadeias produtivas regulares e lucrativas. A vulnerabilidade social, a precarização do trabalho e a fiscalização insuficiente contribuem para que esse cenário persista. Portanto, quando refletimos sobre a legislação trabalhista contemporânea e debatem-se termos como modernização ou flexibilização, não podemos ignorar que ainda convivemos com práticas que ferem direitos humanos fundamentais. Não se trata apenas de aperfeiçoar as leis, mas de afirmar a dignidade mínima que muitos trabalhadores ainda não têm assegurada. A história do direito do trabalho no Brasil mostra que nenhuma conquista veio gratuitamente, mas através de muita mobilização e resistência. Ao longo do tempo foram justamente essas lutas que garantiram algumas conquistas fundamentais, como as férias remuneradas, a proteção contra acidente, licença maternidade e paternidade, entre outras coisas. Cada direito que hoje pode parecer básico foi resultado de reivindicações constantes, muitas vezes enfrentando grandes oposições. As leis trabalhistas surgiram para proteger vidas e impedir que o trabalhador fosse tratado como uma mera mercadoria. Essa proteção, porém, nunca foi plenamente respeitada e, por isso, a luta de direitos trabalhistas continua muito sendo fundamental. Hoje vivemos em um cenário em que a reforma trabalhista tenta apresentar retrocessos como modernidade. Ao flexibilizar direitos, ampliar terceirizações e enfraquecer sindicatos, ela aproxima as relações de trabalho de um modelo do século XIX, aumentando a precarização e tornando os trabalhadores cada vez mais vulneráveis a abusos.
A legislação trabalhista, ela existe para equilibrar essa relação que é naturalmente desigual entre empregado e empregador, devendo então estabelecer limites, obrigações e garantias para assegurar condições mínimas de segurança, saúde e bem-estar. É nesse contexto que uma legislação trabalhista cada vez mais focada em melhorias para a vida do trabalhador é completamente essencial. Um exemplo da importância dessa proteção aparece de forma evidente no combate ao trabalho análogo à escravidão, que ainda persiste no Brasil. Sem fiscalização e normas rígidas, as empresas continuam a explorar pessoas em pleno século XXI, trabalhadores que vivem jornadas exaustivas, salários indignos, servidão por dívida e condições completamente degradantes. Por isso, a luta trabalhista ela não pode ser vista somente como algo do passado. É uma necessidade urgente do presente. Ela é necessária não só para os trabalhadores, mas toda uma sociedade, porque garante uma dignidade, reduz desigualdade e impede que a competição econômica seja baseada no sofrimento humano. A continuidade dessa luta é o que impede que retrocessos se consolidem e que conquistas históricas sejam destruídas. Assim, defender a continuidade da luta por direito dos trabalhadores hoje é defender a dignidade humana, direitos humanos básicos e o valor da vida.